Olá, meus amigos, olá, meu povo, que bom estar com vocês aqui em mais um vídeo. E agora eu quero discutir com vocês, conversar com vocês sobre literatura e o real impacto nas nossas vidas. Como que isso pode melhorar nossos relacionamentos, como a prática, o hábito de leitura pode nos trazer diversos benefícios e principalmente entre esses benefícios nosso grande objetivo, né, que é buscar virtudes, que é buscar nos fazer, que é buscar essa grandeza de alma. E para isso é muito importante a gente ter em mente a nossa vida prática, mas antes, estou lembrando aqui, gostaria de fazer uma pergunta, que como que está o áudio, como que está o vídeo, né? Eu estou decidindo ainda quais são as melhores formas de operar, na verdade eu estou aprendendo, eu só pluguei o coisa aqui, às vezes eu coloco um efeito ou outro, justamente porque eu tenho um ruídozinho aqui, então para tirar esse ruído. Mas aos poucos a gente vai descobrindo. Eu vi um vídeo aqui para tentar extrair o melhor do microfone. Vi uma coisinha que eu podia estar fazendo errado, mas no geral não tem muito segredo. Mas enfim, vai me dando feedback, porque eu recebi um feedback e o áudio estava horrível. E eu agradeço por esse feedback, eu realmente preciso. Eu não teria mudado, não teria pesquisado em fazer nada. E eu vou vendo aqui a melhor forma de capturar. Estou tentando capturar pelo computador porque fica mais fácil de editar e de subir. Porque eu gosto de fazer alguns cortes, tipo de pensamento. Às vezes eu dou uma travadinha aqui no meu raciocínio, então é melhor cortar isso. Então no celular, passar para a nuvem, baixar, me demandaria mais tempo. Enfim, vamos lá. E para falar sobre a leitura de livros, e principalmente livros clássicos, eu primeiro quero que a gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, né? Porque a verdade é que a gente está no nosso dia a dia e a gente não está preocupado em adquirir cultura. A gente não está preocupado em falar que leu Dostoiévski, Shakespeare, Tolstói, seja lá quem for. Você está preocupado se você está ganhando dinheiro, como que estão seus relacionamentos. Você está preocupado com a fofoca que aconteceu, se a pessoa está interessada em você ou não está, se a sua mulher está porque a sua mulher está te irritando, o seu marido está te irritando, e essas picuinhas do dia a dia, né, são as coisas que ficam mais na nossa cabeça, e aí de acordo com a motivação que a gente tem, né, de acordo, pensando ali na descrição das 12 camadas da personalidade do Olavo de Carvalho. Uma motivação de quarta camada, que é o afeto, que eu tenho, se eu estou agradando as pessoas, se eu não estou, se eu faço isso para provar algo para alguém, ou então se a minha preocupação maior é resultado, é dinheiro, então seria uma sexta camada, né? E eu quero produzir, e dinheiro, e prover para minha família, ou se eu já tenho uma busca por uma verdade, que já seria uma oitava camada. Enfim, tudo isso vai denotar os nossos interesses, né, dos nossos comportamentos do nosso dia a dia, eles vão estar atrelados a isso. E acontece que, quando eu era pequeno ainda, tinha certo valor ser uma pessoa com alta cultura e tudo mais, mas eu olhava para isso e achava, cara, isso aí é só um babaca que fica rotando, né? Sei tudo, né? Um cara meio mitidão, meio arrogante e tal. Era o cara cultura, né? Ficava olhando para um quadro ali, vendo. E, tipo assim, isso por ignorância minha, né? Natural. Só que acontece que acho que também não foi passado para mim o devido valor da cultura, e acho que a nossa sociedade não entende o valor da cultura, não entende o valor da arte como arte de qualidade, e também não entende o valor de bons livros. E por isso que a arte que a gente consome é uma arte fraca, né? Não vamos assumir. E aí acontece que quando no nosso dia a dia, principalmente nós que temos camadas mais baixas, né? No nível de motivação, por exemplo, como eu falei, quarta camada, quinta camada, sexta camada, tudo com que a gente preocupa, tudo que aflige a gente, tudo que causa sofrimento na gente, são os acidentes do nosso dia a dia. Pedro, o que é acidente? Acidentes são as coisas que acontecem, porque você acabou fazendo um empréstimo e você não consegue pagar. O boleto está chegando e sua renda caiu, você vendeu pouco esse mês.
porque fulano falou tal coisa e isso tá mexendo com a sua reputação. Qualquer coisa do tipo, assim, desses problemas que são comuns no cotidiano. Qual que é o problema aqui dessa motivação, dessas coisas chamarem tanto a nossa atenção no nosso dia a dia? O problema é que essas coisas são distração das coisas que realmente importam. É o que Platão, no Mito da Caverna, escreveu como as sombras. É aquilo que os sentidos, as nossas inclinações, elas se direcionam para essas coisas e a gente precisa de estímulos para conseguir nos guiar, né? Porque tudo que você vê são as sombras e você acredita que aquilo é o que realmente importa. Aquilo é o que realmente precisa ser feito. Só que se você sai da Matrix, né, se você toma a pílula, você fala, cara, na verdade isso aqui é só ilusão. Não é isso aqui que importa, não. E quando você dá esse salto, você começa a preocupar em algumas coisas que são mais elevadas, né? Que é o que o nosso objetivo aqui é, que é a construção de uma grandeza de alma, busca por virtudes, construir melhor o nosso intelecto, a nossa parte racional, né? E para isso, a literatura tem uma grande importância, por alguns motivos. Primeiro porque nesse nosso dia a dia distraído, a realidade ela se manifesta, é óbvio. Só que os conflitos que você tem no seu dia a dia são inúmeros, são N possibilidades de conflitos, de coisinhas que você pode observar. E a grande maioria deles são coisas mais banais. Então, mesmo por uma pessoa que está buscando esse lado racional, mesmo por uma pessoa atenta, que tem certa sensibilidade de espírito, ela pode olhar para qualquer circunstância, por uma briga, por uma caridade, por um simples lavar a louça, varrer a casa, assistir TV, sei lá, para qualquer coisa, e tentar absorver e meditar sobre o que aquela cena tem da realidade, do essencial, do fora da Matrix, do fora das sombras, né? Só que a verdade é que a literatura dá a possibilidade de ir além. Porque dentro das literaturas, e aí eu preciso fazer a ênfase, né, dar o foco da literatura clássica. Por quê? Porque ela é clássica porque ela captura melhor a realidade do ser humano, ela entende melhor como funciona o ser humano e os conflitos que a gente tem, os conflitos que a nossa sociedade tem, os conflitos que aparecem no dia a dia, na nossa essência, e que se manifestam simplesmente de maneiras diferentes para as pessoas. Então, a literatura tem a capacidade de capturar isso e de encarnar isso dentro de uma história, dentro de uma narrativa, dentro de um personagem. E ali, a gente começa a perceber como que funciona melhor o jeito de operar do ser humano. A gente percebe como funciona melhor, como realmente o ser humano sente inveja, como que ele vê a vingança, como ele vê essa caridade que eu falei, como ele vê, sei lá, não vem nada na minha cabeça, uma tristeza, né, diante de um luto, sei lá, qualquer coisa, tipo, que é um conflito essencial. E quando você começa a ver isso, você começa a ver possibilidades diferentes. É como se você, embebedando por um livro, você se debruçando e se entregando verdadeiramente àquela história. E mesmo que um personagem seja muito diferente das suas crenças, mesmo que uma história ela parta de alguns pressupostos que você não concorda, que você não acredita, ou que sejam ficcionais, que sejam imaginativos, quando você se embebeda, você começa a sair da sua perspectiva. Você sai por uma janela, a janela do seu eu, da sua realidade limitada, porque você está sempre preso à sua perspectiva. Você está sempre preso à sua realidade. Você está sempre preso ao seu modo de pensar. E esse seu modo de pensar, se a gente articula isso com uma neurociência, por exemplo, esse seu modo de pensar, ele é influenciado pela sua fisiologia, pelo seu DNA, pelo seu sono, pela sua fome, pelo que você fez ontem, pelo que você fez semana passada, o que você comeu, pelos estresses que você passou, e tudo isso está influenciando esse seu jeito de pensar. Só que normalmente você não expande muito, você fica mais ou menos nas mesmas coisas. E isso te dá
certa rigidez. Quando você lê, quando você vai para um livro clássico, você expande isso e você começa a perceber o mundo pela ótica, você sai dessa sua janela e de repente você entra pela porta, a porta daquele personagem, daquela nova perspectiva que é totalmente diferente da sua. E você começa a entrar naquilo, entender melhor como o ser humano funciona, como outra perspectiva funciona. E você acaba percebendo que mesmo nessa perspectiva muito diferente da sua, você tem coisas parecidas, direta ou indiretamente. Você acaba que tem a possibilidade de... Você percebe que você tem raiva de uma pessoa, por exemplo, vamos pegar aqui Raskolnikov, né? Que inclusive é o livro que eu estou terminando de ler aqui agora por causa da matriz do espiral ascendente. Aí eu vou subir meus pensamentos, né? E como que eu articulo esses personagens lá dentro da plataforma. Mas você percebe que você se acha melhor que os outros. Você percebe que você é mais inteligente, que você é uma pessoa boa, que você procura o bem, que você quer o bem para a humanidade, que você quer o bem para a sociedade, e ainda assim você vê umas pessoas que têm muito mais que você, e essas pessoas são indignas. São pessoas que abusam da boa vontade do outro, são pessoas que roubam, que trapaceiam, que mentem, tudo simplesmente para se dar bem. Você fala, cara, dá raiva de ver uma pessoa assim, dá raiva. Assim, que ódio. Quem que essa pessoa pensa que é? E aí você vê isso, você vê que é um jeito só diferente, né? E Raskolnikov sentia isso da velha. E ele começa a ter vontade de matar ela. Talvez você sentiu vontade de matar a pessoa também, você até imaginou, só que você não concretizou. Ou então você não sentiu vontade. Você não sentiu vontade, mas você pensou na possibilidade de falar, se morrer também, foda-se. Não faz diferença. E aí você começa a perceber que existem esses elementos que você vai se identificando. Não só com o personagem principal, mas às vezes de repente com a Sônia, com a Katerina, com a Dunya, com o Rakunik. Eu não lembro o nome dele exatamente. O nome russo é difícil de lembrar, né? Isso que eu tô lendo no livro ainda. Mas Rakunik, acho que é Rakunik mesmo. Mas o importante é que aí você vai articulando esses principais movimentos do ser humano. E aí você vai expandindo essas possibilidades. Que aí você percebe que existem muitas possibilidades diferentes da que você está acostumado, diferente do jeito de raciocinar que você tem. E isso permite a você entender melhor as pessoas. Hoje se fala muito de empatia, né? E quando se fala de empatia, o conceito é você saber colocar na pele do outro, saber se colocar no lugar do outro. Só que aí você vai para a neurociência e você percebe que isso, tipo, se você vai levar esse conceito de forma literal, já vi alguns neurocientistas falando sobre isso, fica meio que impossível, né? E por que fica impossível? Porque na neurociência, você não tem a história dessa pessoa, você não viveu as coisas que ela viveu, você não tem os traumas dela, as lembranças dela, as memórias dela. Mas, além disso, você também não tem o DNA dela. E aí, junto a essas coisas, você não tem os traços de personalidade dela. Você não tem as tendências de comportamento dela. E você também não tem a fisiologia dela. A forma, tipo, como que o corpo e o cérebro dela se estimulam ou não. Como que se ela tem dormido bem, você não sabe. Se ela comeu e o que ela comeu, você não sabe. O que ela está consumindo na internet e está influenciando o jeito dela de pensar, você não sabe. São muitos fatores, infinitas possibilidades que você não consegue se colocar no lugar dela. Mas o melhor conceito seria compaixão. Porque na compaixão, você ser uma pessoa compassiva, você consegue imaginar as possibilidades dela. Você começa a imaginar o que ela pode estar passando. E por mais que você não consiga colocar no lugar dela exatamente como ela é, quando você imagina-se no lugar dela, você consegue tratar ela com mais amor. Você consegue enxergar, de repente, se é um amigo seu, se é um relacionamento, você consegue ser um melhor ouvinte, se precisar, se a pessoa pedir e for necessário e couber, você é capaz de dar melhores conselhos. Ou seja, seus relacionamentos tendem a melhorar. Sua forma de enxergar a vida, as pessoas, de ter compaixão, de amar, elas são maiores. As possibilidades do ser humano
elas são muito maiores do que o repertório que você tem. É como se você fosse um ratinho que nasceu dentro de uma gaiola ali, você é um ratinho de laboratório e você sempre foi usado para teste. E existe um mundo fora daquela gaiola, só que você não sabe disso. E a literatura te oferece isso. Ela te oferece isso com jeitos de escrita, raciocínio de culturas diferentes. Por exemplo, quando eu estou falando de Dostoiévski, é um cara que tinha tudo o que estava acontecendo na Rússia naquele momento. Então ele traz dentro disso um conceito histórico, ele traz dentro disso um conceito cultural, ele traz dentro disso um conceito, um aspecto, né? Um aspecto filosófico, porque ele vai discutir coisas como o super-homem de Nietzsche, ele vai discutir o niilismo, nada faz sentido, né? A vida não importa, então tanto faz. E aí então você vai se engrandecendo e você vai vendo que existem muitas possibilidades. Porque aquele ser, que é o ser que te deu a vida, que é o ser que move, o ser imóvel que move o mundo, ele é imóvel porque ele é movimento por si só, tudo acontece nele, tudo subexiste nele, nele estão todas as possibilidades. Este ser, ele te deu a vida, e ele te deu um conjunto grande de possibilidades como um ser humano, mas mais restrito que o dele. Você é feito à imagem dele, mas você não é como ele. E você começa a perceber que sempre há um caminho diferente. Você começa a perceber do que aqueles que você estava acostumado a pensar como soluções para os seus problemas na vida, a pensar como lidar com as suas dificuldades. Você começa a ter um repertório maior. Você começa a ser mais criativo. Você começa a expandir o seu eu. E isso é maravilhoso. E junto com isso, obviamente, você está trabalhando o seu intelecto. E um dos aspectos que torna a literatura superior ao cinema como cultura, como arte para o ser humano, é que ele exige mais do seu intelecto. Quanto mais a gente está preso nos sentidos, porque é a sétima arte, né? Então o cinema trabalha a música, né? Tipo, ele tem mais estímulos visuais, auditivos, sensoriais, e no livro você tem que ler. Você não está vendo nada, só um tanto de letrinha, você não está escutando nada diferente, a não ser o som ambiente do lugar que você está lendo. E é isso. Então depende muito mais do seu intelecto, da sua capacidade de entrar naquela história de forma ativa. Tudo que te exige mais um esforço ativo trabalha melhor o seu intelecto, sua parte cognitiva. E obviamente isso aí também vai expandir seu vocabulário, sua capacidade argumentativa, para você entrar em debates, em discussões, e até as possibilidades de linhas de criar raciocínios, né, obviamente. Então, a literatura tem todos esses benefícios. E voltando para aquele raciocínio, né, quando você vai à missa, por exemplo, naquela hostiazinha, por exemplo, você pode chegar e falar, nossa, Pedro, mas é complicado, eu estou numa situação que aconteceu uma merda comigo, que tô desiludido, tô triste, tô decepcionado com alguém, nunca tive tão mal, tô com raiva, tô angustiado e não tenho mais esperança de nada. E é engraçado porque essa é justamente a perspectiva de uma pessoa de poucas possibilidades. Essa é justamente a perspectiva de uma pessoa que está muito presa às sombras, aos acidentes. E eu não tô falando que é fácil sair disso, não, cara. A gente tá aprisionado se a gente for seguir o raciocínio de Platão. A gente tá preso aqui vendo só sombra, que parece muito real, e a gente sente isso de verdade. Só que, às vezes, esses grandes infortúnios da vida, essas grandes tristezas, esses grandes acontecimentos que vêm, derrubam a gente. Às vezes é como se fosse uma providência divina, porque você estava tão preso a esse acidente, você estava tão preso a esses acontecimentos, a essas coisas, que você precisava tirar o olho disso. Você precisava voltar para o que importa. Então, é como uma oportunidade da vida de te voltar para o essencial. Claro que é muito difícil. E nisso, eu lembro, inclusive, do testemunho do Danilo Gentili, né? Eu lembro que eu vi isso na época da pandemia ali, logo no começo. Ele estava numa live com alguém, se eu não me engano. E aí ele fala que perdeu o pai dele, que era a grande referência dele. E na semana, e aí ele falava, em tudo dá graças, cara, que lindo isso.
Que lindo essa postura do Danilo. Eu me emocionei vendo esse testemunho dele. E logo em seguida ele perde a irmã, cara. E ele continuava em tudo dar graças, em tudo dar graças. Claro que o Danilo Gentili é longe de ser um cara super virtuoso, mas ele briga por algumas causas justas, sabe? E independente dele ser um exemplo ou não pra gente, ele tem coisas a serem vistas como admiráveis, e esse foi um ato dele muito admirável pra mim, muito respeitável, muito humano, e que conseguiu pensar no essencial, conseguiu lembrar que em tudo dá graças, mesmo diante das maiores tragédias. Não tô falando que eu teria capacidade de fazer isso, não. Mas a gente luta para que, se um dia acabar acontecendo essas coisas, a gente seja capaz disso. E é muito engraçado que aí, de repente, a gente tá numa grande merda dessa, né? E no mundo cientificista, materialista, que só consegue enxergar as coisas empiricamente comprovadas, a gente não consegue olhar para como Sócrates olhava para a verdade, a gente não consegue olhar para Platão como Platão olhava para a verdade, a gente não consegue olhar como Cristo nos convida a olhar para a verdade e viver a verdade. E é engraçado que dentro dos sacramentos da igreja, quando você está ali e você está meio que sem esperança, você está confessado, e aí você vai e o padre te entrega e fala: esse é o corpo de Cristo. Ali, naquele pedaço de pão, estão todas as possibilidades. Isso que a gente busca expandir um pouco da nossa consciência, vivendo através de outras perspectivas da literatura, isso está ali sempre como um convite à redenção, a novas possibilidades, independente do que você tenha feito, independente do que você esteja passando. E claro que a arte e a literatura, não estou conectando essas coisas, mas são realidades que entregam novas possibilidades para a gente, por isso que eu acabei associando. E são duas realidades que nos levam a ser mais humano, né? A ser mais... usar nossa parte racional, nossa parte intelectual. Porque, como Sócrates falava ali, na busca pela verdade, a gente tem que procurar agir os atos que nos tornam mais homem em sua essência, né? Não como acidente, mas como essência, como ser humano, o que é próprio do ser humano, independente do que digam a lei, os jornalistas e etc. E para ir concluindo este vídeo, eu vou abrir aqui um textozinho, vai ser um pouquinho grande, mas eu vou ler para vocês, do como que chama? Do C.S. Lewis, porque eu acho que esse texto, se você está nessa busca por literatura, por expandir o seu conhecimento, por expandir suas possibilidades, você está em busca de usar sua parte racional, de ser uma pessoa com maior capacidade de amar, com maior capacidade de se entregar à vida e viver ela do jeito que ela tem que ser vivida. Então você quer expandir o seu eu. Aqui nesse trecho, o C.S. Lewis ele coloca pra gente em palavras que eu não seria capaz de replicar. Não adianta tentar fugir. Primeiro ele está discutindo... Até calma. Vou começar daqui. Queremos ser mais do que nós mesmos. Cada um de nós, por natureza, vê o mundo inteiro de um ponto de vista com uma perspectiva e uma seletividade peculiar a si mesmo. E como quando construímos fantasias desinteressadas, elas ficam saturadas e limitadas pela nossa própria psicologia. Concordar com essa particularidade no nível sensorial, em outras palavras, não descartar a perspectiva, seria loucura. E aqui, ele está indo muito dentro do que eu falei, né? Às vezes você está preso ali, você é um ratinho de laboratório, você é um peixinho que viveu num aquário com água suja, de repente tem um oceano. Deveríamos então acreditar que a linha férrea realmente se tornou mais estreita à medida que se distanciava, mas também queremos escapar às ilusões de perspectivas em níveis mais elevados. Queremos ver com outros olhos, imaginar com outras imaginações, sentir com outros corações e também com os nossos. Não nos contentamos em ser mônadas leibnizianas, sei lá o que é isso, exigindo janelas. A literatura como logos é uma série de janelas, até mesmo de portas. Uma das coisas que sentimos depois de ler uma grande obra é o sair. Ou, de outro ponto de vista,
Eu entrei. Perfurou a casca de alguma outra monada e descobriu como é por dentro. A boa leitura, portanto, embora não seja essencialmente uma atividade afetiva, moral ou intelectual, tem algo comum com as três. No amor, escapamos de nós mesmos um para o outro. Na esfera moral, todo ato de justiça ou caridade envolve colocar-nos no lugar do outro e assim transcender a nossa própria particularidade competitiva. Ao compreender qualquer coisa, estamos rejeitando os fatos como eles são para nós, em favor de como eles são, a busca pela verdade. O impulso principal de cada um é manter-se e engrandecer-se. O impulso secundário é sair de si mesmo para corrigir o seu provincianismo e curar sua solidão. No amor, na virtude, na busca do conhecimento e na recuperação das artes, estamos fazendo isso. Obviamente, este processo pode ser descrito como um alargamento ou como uma aniquilação temporária do eu. Mas este é um velho paradoxo. Aqueles que perder a sua vida, salvá-la-á. Irá salvá-la, né? Portanto, deleitamo-nos em entrar nas crenças de outros homens, mesmo que as consideramos falsas, e nas suas paixões, embora as consideramos depravadas, como as por vezes ele vai citar duas personagens aqui. E também na sua imaginação, embora lhe falte todo o realismo de conteúdo. Por exemplo, você pega Senhor dos Anéis, é uma obra totalmente ficcional, né? Mas ao mesmo tempo é totalmente verdadeira. Isso não deve ser entendido como se eu estivesse transformando a literatura do poder mais uma vez, todo o realismo de conteúdo. Portanto, é irrelevante se o estado de espírito expresso num poema era verdadeira historicamente o do próprio poeta ou aquele de quem havia imaginado. O que importa é o seu poder de nos fazer vivê-lo. Duvido que done o homem que tenha dado mais do que abrigo lúdico e dramático ao clima expresso em aparição. Duvido ainda que o verdadeiro Papa salva enquanto escreveu, ou mesmo então de forma mais que dramática sentiu o que expressa na passagem. O que isso importa? Começando com sim, estou orgulhoso. O que isso importa? Este, até onde posso ver, é o valor ou bem-benefício da literatura considerada como logos. Ela nos admite a experiência diferentes das nossas. Elas não são, assim como nossas experiências pessoais, igualmente dignas de serem vividas. Alguns, como dizemos, nos interessam mais do que outros. As causas deste interesse são naturalmente extremamente diversas e diferem de um homem para o outro. Pode ser o típico, e dizemos que verdade, ou o anormal, e dizemos que estranho. Pode ser o belo, o terrível, o inspirador, o estimulante, o patético, o cômico ou o meramente picante. A literatura dá entrada para todos eles. Aqueles que nos foram verdadeiros leitores durante toda a vida raramente percebem plenamente a enorme extensão do nosso ser que devemos aos autores. Percebemos isso melhor quando conversamos com um amigo não literário. Ele pode ser cheio de bondade e bom senso, mas habita um mundo minúsculo. Nele deveríamos ser sufocados. O homem que se contenta em ser apenas ele mesmo e, portanto, menos um eu, está na prisão. Meus próprios olhos não são suficientes para mim. Verei através de outros olhos. A realidade, mesmo com vista através de outros olhos, de muitos não é suficiente. Quero que os outros inventaram. Mesmo os olhos de toda a humanidade não são suficientes. Lamento que os brutos não possam escrever livros. Com muito prazer eu aprenderia que face as coisas apresentam a um rato ou a uma abelha. Com mais prazer ainda perceberia um mundo olfativo carregado de todas as informações e emoções que carrega para um cachorro. A experiência literária cura a ferida, sem prejudicar o privilégio ou a individualidade. Existem emoções em massas que curam a ferida, mas elas destroem o privilégio. Neles, nossos eu separados são agrupados e afundamos novamente na subindividualidade. Mas ao ler uma grande literatura, torno-me 1000 homens e ainda assim permaneço eu mesmo. Como no céu noturno do poema grego, vejo como um miríade de olhos, mas ainda sou eu quem vê. Senhor, como na adoração, no amor, na ação moral e no conhecimento, eu me transcendo e nunca sou mais eu
do que quando o faço. É muito bonito esse trecho. Eu acho sensacional, assim. E eu termino com ele. Não posso melhorar o que o C.S. Lewis escreveu, então eu vou terminar com ele. Só deixo aqui um recado para você. Não sei quando você está vendo esse vídeo. Assim que eu subir ele, provavelmente ainda não terá aqui na descrição um linkzinho se você quiser fazer parte da matriz do Espiral Ascendente, que ali é mais do que um clube de livros, né, que a gente vai ler algumas obras em conjunto, mas a gente vai também analisar as perspectivas dos personagens, onde ele estaria na descrição das 12 camadas da personalidade, quais possíveis vícios, virtudes, e até aprofundar em levantamentos filosóficos que são postos diante dessas narrativas, né, para que quando a gente se deparar com esses conceitos filosóficos e tudo mais, a gente consiga entender melhor. E, obviamente, a gente pretende articular isso com a nossa vida. Então, lá dentro, não é simplesmente um clube de leitura. Lá é uma plataforma de autoconhecimento que te dá uma base antropológica cristã, e aí a gente tem como base principal essa busca pela verdade, né, de Sócrates, Platão, Aristóteles, mas a nossa base verdadeira é Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. E aí a gente vai articular isso com neurociência. Por quê? Porque eu entendo que a gente tem muito conhecimento da nossa biomecânica, do nosso funcionamento, que não dá para desprezar. Então, eu não vou ensinar neurociência para vocês, mas o que eu pretendo é construir um acervo de ferramentas para que você consiga articular junto com esse objetivo seu. Porque você tem um objetivo de uma grandeza de alma, de construir virtudes, de melhorar como pessoa. Então, você vai lá, você pega como que chama? Ferramenta da neurociência, e ela vai te ajudar na sua alimentação, no seu físico, mente sã, corpo sã, que vai te ajudar na busca por um intelecto, na busca por uma razão, na busca por virtudes. Então, a gente vai articulando essas coisas para que você cresça em todos os aspectos da sua vida, ao mesmo tempo que a gente vai articular com a literatura, com o cinema. E aí é muito importante que, de tempos em tempos, a gente escreva um texto um pouquinho maior ali, a nossa motivação, a nossa angústia, e a gente tenta perceber qual que é a nossa motivação, baseado na descrição das 12 camadas de personalidade do Olavo de Carvalho, e depois a gente vai ver quais são as ferramentas que a gente tem da neurociência para, objetivamente, nas coisas do dia a dia, melhorar nossa rotina, nossa procrastinação, nossa preguiça, nossa ansiedade, esses problemas que são mais fisiológicos, mas ao mesmo tempo a gente vai estar lendo sempre algum livro, e a gente vai pegar esse livro e a gente vai articular essas coisas indiretas que acontecem com aquele personagem que eu consigo perceber em mim também, e como que eu me identifico e como que aquilo se manifesta na minha realidade. E ali eu sou capaz de me conhecer verdadeiramente, expandir esse novo olhar, ter a capacidade de melhorar com a neurociência, em busca sempre de uma elevação de alma. E aí depois você faz um julgamento, ver como você melhorou, se a sua vida melhorou, porque é sempre bom lembrar e se redirecionar, porque se a gente fica dependendo do ambiente, a gente perde a direção sem perceber. Então você faz um julgamento, entende em que você melhorou e tudo mais, percebe o que você já evoluiu, e depois você volta e escreve a sua nova angústia, a sua nova motivação, seja lá o que for, e vai vivendo esse ciclo. Só que esse ciclo ele vai se tornando para cima, para o alto. Então, você não está dando voltas, você está subindo uma matriz do espiral ascendente, e é esse que é o intuito do nome. Então, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo lhe seja útil, e espero que eu tenha lhe convencido a ler livros clássicos. Vamos ler literatura, pessoal. Eu estou terminando Dostoiévski e em breve eu vou começar Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Meu nome é Pedro. Eu estou aqui para te ajudar a buscar essa grandeza de alma, a te evoluir, te ajudar a evoluir todo dia, para que você possa ser uma pessoa melhor e buscar ser mais virtuosa. Um abraço e até a próxima.